Olá, pessoal. Eu e a Camila, a gente está aqui em Vancouver. E desculpa os 5 minutos de atraso, problemas técnicos de novo. E a gente vai começar nosso live Tira Dúvidas, tá? É um novo formato que a gente está fazendo para tirar as dúvidas que vocês têm sobre estudo e trabalho aqui no Canadá. Quem não me conhece, eu sou a Thaís da Rai Bonjour, sou uma das sócias da Rai Bonjour e fico aqui em Vancouver, tá? Então, se você, enfim, estiver aqui em Vancouver e quiser vir conhecer a gente, fique à vontade. E agora, Camila. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Camila Lopes, eu fico em Montreal, mas eu tô passando essa semana aqui em Vancouver com a Thaís, em nosso escritório. Tô visitando algumas instituições, então acompanha a gente também lá no Instagram, que eu tô sempre postando vídeos e fotos. E esse vai ser o nosso primeiro live juntas aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, todos os meses a gente vai estar sempre liberando nas nossas redes sociais algum post para vocês colocarem as dúvidas que vocês têm. Daí a gente vai estar selecionando as dúvidas e tirando aqui ao vivo. E vocês também que estão assistindo a gente ao vivo podem colocar as dúvidas aqui embaixo nas perguntas que a gente vai estar respondendo aqui em tempo real, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem foi enviada pelo Instagram, tem escrito Geógrafo, então eu não sei qual é o nome da pessoa que mandou. Gostaria de saber mais sobre fazer aulas de inglês, com relação ao pai como sponsor, se é permitido, e quais são os documentos necessários. Se tem algum formulário a preencher ou somente apresentar os documentos para o oficial no aeroporto. Então, para vir estudar aqui no Canadá, se você vem estudar inglês ou francês, cursos de idiomas, até 24 semanas, você não precisa solicitar um visto de estudante. Você pode vir com um visto de turismo, um visto de residente, tá, temporário, e esse visto ele pode ser solicitado online. Então, você não pode chegar aqui no aeroporto e apresentar os documentos para o oficial. É preciso fazer uma aplicação ainda no Brasil, e para isso a Rai Bonjour trabalha com parceiros de vistos, tá? Que pode auxiliar vocês aí no Brasil, em todo esse processo. Para quem já tem o visto americano ou quem já teve o visto canadense, você pode solicitar o ETA, tá? Que é uma aplicação que você faz online também, custa apenas $7, se eu não me engano, e sai o resultado em até 48 horas, e daí você vem e embarca, né, e apresenta isso aqui quando você chega no Canadá, o teu passaporte e o teu ETA, e aí você consegue entrar no país e estudar por até 24 semanas. Quem vem estudar por mais de 24 semanas, seja o curso de inglês, francês, um college, universidade, vai precisar aplicar para um visto de estudante, tá? Então, o processo do visto de estudante ele é um pouco mais burocrático, exige mais comprovação financeira, mas sim, é possível utilizar um sponsor e, de preferência, alguém da família. Então, o pai pode sim entrar como um sponsor, tá? Um suporte financeiro no teu processo de visto, desde que ele preencha os requisitos necessários, né? Desde que ele tenha um bom contra-cheque, imposto de renda, tenha alguma reserva financeira. Então, esses detalhes do processo de visto, algum consultor de imigração que trabalha em parceria com a Rai Bonjour vai estar passando para vocês no momento adequado. A próxima pergunta é do Fábio. Ele está perguntando, caso seja aprovado no Express Entry, se é possível o marido ir na frente para arrumar a casa, organizar tudo, e a esposa ir depois, e como fica nesse caso o visto, tá? Vamos aí, primeira coisa, aprovado no Express Entry, a gente está dizendo, você tem o visto no passaporte, tá? Você recebeu o visto lá de residente permanente no seu passaporte. Então, vocês foram aprovados no Express Entry, sim, um pode ir antes do que o outro, não tem problema. Quando você é aprovado em qualquer processo no Canadá, seja ele de imigração para residência permanente ou residência temporária, tá? Você vai ter um tempo limite ali para entrar, e esse tempo limite vem no seu visto, tá? Que é a estampinha que você recebe no seu passaporte. Então, ele pode um entrar na frente do outro, não tem problema, tá? E é aquilo que a gente sempre fala, o oficial vai fazer algumas perguntas e, obviamente, se um entrar sem o outro, ele pode vir a perguntar alguma coisa, enfim. Se ele acessar o seu processo lá no aeroporto, ele pode perguntar porque a esposa não foi antes. E aí é só realmente falar, eu que vim antes para procurar casa, não há problema nenhum. E aí a esposa vem depois, tá? E aí, é o land que a gente fala, né? Quando passa na fronteira, ele vai fazer todo o processo normal. Quando você passa, vai receber lá um documento de residente permanente, vai solicitar o seu PR Card, e sua esposa, quando entrar no Canadá, tem que fazer a mesma coisa.
Tá bom. Isso vale também para o visto de estudante, né? Visto de trabalho. Então, às vezes, alguém do casal quer vir antes, organizar a casa. Normalmente, os estudantes que têm criança, né? A mãe vem com as crianças depois que o pai. Porque, enfim, o pai vem e aí o pai arruma a casa e depois vem. E a gente não pode esquecer que quando vem com o Pathway é interessante. A gente sempre fala, se a família é grande, fica enfim, o que vem estudar vem sozinho, faz o Pathway e aí no segundo momento vem o resto da família. Isso é até bom para o visto sair mais fácil, tá? Então vamos para a terceira pergunta, a Mandinha Freitas. Tenho 2 filhos, um de 16 anos, um de 10 anos. Como faço para ir trabalhar no Canadá? De quanto preciso e qual seria a situação dos meus filhos no Canadá? Como tem outras perguntas similares, eu já vou ler e daí já faço uma resposta geral, tá? O Ivanildo Silva, ele perguntou: bom dia, eu também gostaria de trabalhar no Canadá. Tenho filho e tenho interesse. Sou servidor público, mas posso solicitar uma licença sem vencimento. E o Felipe Braz perguntou: tenho família e gostaria de trabalhar no Canadá. Qual a exigência do país e se eu posso levar a família? Sim, o Canadá é um país aberto para receber a família. Então, é um país assim que está precisando de imigrantes nos próximos pelo menos 10 anos. Para quem não sabe, o Canadá está hoje com a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos. Então, não falta emprego no Canadá, independente da área de atuação. O que precisa é, às vezes, se preparar mais com o idioma, ter alguma experiência já na sua área. Então, qual seria a melhor forma para você vir estudar aqui no Canadá, trabalhar e trazer a sua família, tá? Existe processo de imigração que pode ser aplicado já do Brasil, mas a Raibonju, o nosso foco é consultoria educacional. Então, o nosso foco é te ajudar num processo onde você vem estudando, tá? O teu cônjuge vem com visto de trabalho e os teus filhos têm acesso à escola. E aqui você consegue aplicar para algum processo de imigração no Canadá. Tá, então esse seria o caminho, digamos, mais rápido, mais fácil de se conquistar o processo de imigração, porque você vai aumentar a pontuação por ter estudado no Canadá, você vai melhorar o seu inglês, você vai ganhar pontuação também por estar trabalhando no Canadá. Ter a famosa experiência canadense. Então, qual seria o cenário perfeito para uma família com um filho, por exemplo, de 16 anos e 10 anos, como é o caso da Mandinha? O marido ou a esposa vem estudar, então a gente ajuda vocês a fazer essa análise do perfil, indicar quem do casal, né, tem o perfil adequado para vir estudar, quem seria melhor vir com o visto de trabalho, tá? E os filhos, eles têm acesso à escola pública, tá? Depende muito da província, a questão da idade, então pode começar com 4 anos, pode começar só com 5 anos, como é o caso do Quebec, por exemplo. Aqui em British Columbia, 4 anos tem acesso à escola, em Ontário, 4 anos tem acesso à escola, e até ele concluir, né, a high school até 17 anos, né, eles vão ter acesso à escola pública. Lembrando que 4 anos, dependendo da escola, pode ser também o daycare, tá? Então pode ser o hotelzinho, né, que é conhecido aí no Brasil, e nem todas as escolas aceitam. Então, certo mesmo, 5 anos, tá? Em regra geral, para todo o Canadá. Seu filho vem, estuda na escola pública, e se ele tiver menos do que 5 anos ou 4 anos, ele vai direto para o hotelzinho, né, no caso. Pro daycare, em Montreal seria a garderie. E aí, no caso, o hotelzinho, a garderie, ela é paga, tá? Ela não é, mesmo sendo pública, ela é paga, tá? Então, você pode vir em família, filhos de 0 a 4 a 5 anos, vai pro hotelzinho, sempre pago. De 5 a 17 anos, vai para uma escola pública e aí você não vai precisar pagar, tá? Dependendo da província, você vai ter acesso também à saúde pública, né? Gratuita, ou através do seu cônjuge, né? Porque ele tem visto trabalho, ou através do próprio estudante mesmo, você já consegue esse benefício. Então, se você quer traçar esse caminho de vir trazer toda a sua família para o Canadá, entre em contato com a gente que a gente vai montar para você esse planejamento, tá? Não tem custo esse planejamento inicial, a gente te ajuda a selecionar, a fazer todo esse processo, e aí depois você vai entrar com o processo de matrícula, análise de documentos para a instituição te aceitar, e a gente consegue te acompanhar em todo esse processo, até você chegar aqui no Canadá. Camila, acho interessante a gente falar, né, que as pessoas têm muito aquela coisa de que, eu consigo vir com visto de trabalho, eu não preciso estudar. Então, assim, gente, existe sim algumas profissões e alguns cargos elevados que você consegue fazer um processo e vir sponsorado pela empresa. A gente recebe muita ligação, né, muito estudante pelo website pedindo que ele quer vir com visto de trabalho e não quer estudar.
Mas isso é realmente uma parcela mínima que consegue devido à profissão que a pessoa tem e o cargo que ela já exerce e, obviamente, a fluência no idioma. Então, isso tudo junto pode vir a conseguir uma empresa que te sponsore e você venha para o Canadá. Mas isso realmente, assim, é a parcela mínima da população. Isso. Então, o que a Camila explicou é o processo normal da grande maioria, tá? O que é muito bacana, porque mesmo se você venha conseguir, às vezes, uma oferta de emprego, se você for um profissional extremamente qualificado em uma área em alta demanda, que o Canadá está precisando e vai buscar esses profissionais no Brasil, mesmo assim é importante ter o estudo no Canadá, porque o estudo ele vai te abrir várias portas, ele vai melhorar o teu inglês, ele vai te colocar em contato, te fazer network, porque mesmo lá na frente você vai conseguir ter novos contatos, buscar empregos melhores no Canadá, tá? Então o estudo ele é sempre a porta de entrada principal no Canadá, seja o de idiomas ou o próprio Higher Education, né? College ou universidade. E mesmo que você receba essa oferta de trabalho, o seu cônjuge, se ele não se ele precisa daquele empurrãozinho para conseguir um bom emprego, é a melhor maneira. Exato. É o estudante. Vamos para a próxima pergunta, é do Iraquitão. Preciso aqui do meu óculos. Bom dia. Quais são os critérios utilizados para se ter a oportunidade de ir trabalhar no Canadá? Sei que os idiomas falados é o francês e o inglês, porém tenho que ter algum nível de linguística em alguma das duas e se posso levar minha família junto. Então, assim, envolve um pouco o que a Camila já falou, né? Então, assim, a oportunidade, enfim, o Canadá é um país, sem dúvida, de oportunidades, tá? Então, você pode vir trabalhar no Canadá, mas aquilo, existem duas formas, né? Ou você vem com visto de trabalho já por uma empresa canadense, então essa empresa buscou você no Canadá pela sua qualificação e você vem trabalhar para eles aqui. Nesse caso, seu nível de idioma vai ser um nível elevado, porque você vai ter toda essa negociação, né? Ou se não, você vem através dos estudos e aí você vai receber, o cônjuge recebe o Open Work Permit, como a Camila bem explicou, e aí com esse Open Work Permit ele consegue estar aí trabalhando em qualquer área, obviamente a área de saúde que é regulamentada e algumas, por exemplo, advogado é regulamentado também, você não pode atuar, mas enfim, você tem um Open Work Permit onde você pode vir e trabalhar na área que você melhor se enquadrar. Tem muitas oportunidades na área de business, na área de TI, sem dúvida é o país da TI, a gente brinca, porque tem oportunidade de TI no Canadá inteiro, né? O pessoal de TI está bem favorecido, a gente tem a área de serviço que é muito rica, e aí na área de serviço a gente tem envolvido aí o turismo, né? Com bastante oportunidades na área de hotelaria. A gente tem também a área de gastronomia, né? Os restaurantes aí, a área de gastronomia cada vez mais está entre as principais demandas do país. A área de cinema, animação 3D. Isso, aqui em Vancouver, sem dúvida, é a Hollywood do Norte América. Então, assim, são mais de 150 séries de TV do Netflix sendo filmadas só aqui. Séries de TV, enfim, entre elas do Netflix, está sendo filmada só aqui em Vancouver. Então, essa área de maquiagem para cinema, acting, que né, é ator, a área de animação, de efeitos especiais e tudo que envolve, né, até o pessoal, você conhece muita gente aqui que trabalha na área de gastronomia para cinema apenas. Então, muitos trabalhos, enfim, oportunidades de trabalho nessa área, até figurante, enfim, tem muita gente que nem precisa ter experiência, pega uma figuração aí, tá? Então, oportunidade não falta no Canadá, tá? E quanto a trazer a família, quando você vem com visto de estudante, o seu cônjuge com visto de trabalho, seus filhos em idade escolar vêm com visto de estudante e vão estudar na escola pública. Como a Camila falou, se não tem idade, vai para daycare, tá? E o seu cônjuge, ele vem com visto de estudo, ele pode trabalhar 20 horas por semana, obviamente, dentro de se ele estiver num college ou numa universidade, tá? E lembrando que você que vem com visto de trabalho, se você vier com Open Work Permit, mas o meu inglês ou o meu francês não tá bom, posso estudar? Você tem direito a estudar 24 semanas, tá? Até 24 semanas. Até 24 semanas. Vamos para a próxima pergunta. A Vitória Vilas Boas perguntou: eu indo estudar em um college em Toronto, eu posso me transferir para outra província um tempo depois?
Sim, tá. Você pode fazer o seu curso em Toronto e quando acabar o curso você vai ter direito ao PGWP, né, ao visto de trabalho, dependendo do college que você escolher. E daí você pode sim se mudar para qualquer outra província do Canadá. Se você receber oportunidade de emprego, você pode ir trabalhar nessa outra província. E mesmo depois que você se tornar residente permanente, mesmo que você faça o seu processo provincial para aquela província, o governo sugere, pede que você fique naquela província, né, tente ficar por pelo menos 2 anos. Mas a gente sabe que tem casos de pessoas que recebem oferta de trabalho em outra província e que se mudam, tá? Como é o caso da Thaís. E no caso, a lei de imigração do Canadá, ela não você é residente permanente do Canadá, você não é residente permanente da província. Então, realmente, na lei não tem nada que te faça perder o seu PR se você decidir mudar da província, tá? Isso. Juliana, ela pergunta, é muito necessário anexar imposto de renda no processo de visto? Não consigo utilizar apenas os extratos como comprovação para estudar 5 meses de inglês? Não é documento obrigatório imposto de renda no processo de visto, tá? As pessoas têm essa tendência a achar que é obrigatório, não é, mas Juliana, a gente se precisa entender o contexto do seu dossiê, tá? Para criar, enfim, mostrar o máximo possível de documentos bons financeiros para provar que realmente você tem condições financeiras de ficar no Canadá nesse período de 5 meses. Há pessoas que não têm imposto de renda porque não declaram e há pessoas que o imposto de renda tá tão complicado que é melhor não colocar porque desfavorece, tá? Então, assim, isso precisa ser analisado. O consultor normalmente ele analisa, tá, o seu imposto de renda e decide, vamos colocar ou não um imposto de renda, tá bom? A Bruna Farias perguntou quais são as principais diferenças entre os benefícios de um college privado e um college público no Canadá. Muito bom. Vamos lá, Bruna. Tudo que eu vou falar aqui vai ser referente às províncias do Canadá, com exceção do Quebec, tá? Em regra geral, nas províncias do Canadá, com exceção do Quebec, todos os estudantes do college público têm direito a trabalhar 20 horas semanais enquanto estuda. No campus onde ele vai estudar, ele também tem direito a trabalhar mais 20 horas semanais. Então, dependendo da instituição que você escolha para estudar, você pode trabalhar lá 20 horas ao mesmo tempo que está estudando e também trabalhar 20 horas fora do campo, né? No caso, seria um trabalho full-time. O seu marido ou a sua esposa, ela tem direito a vir com o visto de trabalho, pode trabalhar full-time, que é o Open Work Permit, que a Thaís já explicou. Os seus filhos, como eu falei recentemente, acima de 4 ou 5 anos, têm acesso à escola pública, tá? Então você não vai ter custo nenhum com isso. Se o seu filho for menor do que 4 ou 5 anos, ele vai para um motelzinho e ele é sempre privado, independente de onde você morar. Alguns colleges privados, universidades privadas no Canadá, os estudantes já estão conseguindo sim solicitar visto de trabalho para o cônjuge e matricular os filhos na escola pública, tá? Isso nós não temos como garantir, mas a gente utiliza a porcentagem de estudantes que estão aplicando, né, que estão conseguindo esses benefícios, tá? Aqui em British Columbia, por exemplo, a gente trabalha com várias instituições privadas que oferecem esse benefício. Então, muitos estudantes estão conseguindo aplicar para o visto do cônjuge e ter visto de trabalho, os filhos estão conseguindo ir para a escola, mesmo sendo uma instituição privada, tá? No Quebec a regra é diferente. No Quebec, as instituições públicas e privadas, se tiverem na lista do SIC, né, na lista do governo, os benefícios são iguais. Então, tem direito a visto de trabalho, cônjuge tem direito a visto de trabalho full-time, os filhos têm acesso à escola, então não muda nada. Tá? Então, aí vai depender da província que você escolher. A gente vai tentar analisar qual seria a melhor estratégia. Se é vir para um colégio público, um colégio privado. Qual o teu objetivo final? Imigração? É ter uma experiência no Canadá para depois verificar se é isso que você quer. E daí a gente fazer uma extensão de visto aqui, investir numa pós-graduação, no mestrado e aplicar processo de imigração. O que tem acontecido muito aqui, principalmente em British Columbia, visitando as instituições, eles têm me passado um feedback grande com relação a isso. Muitos estudantes têm optado para vir fazer o programa Co-op, né, o programa no college privado, e eles estão recebendo aqui uma oferta de emprego. Uma vez que eles já estão aqui, eles estão trabalhando part-time em algumas empresas, eles estão recebendo um convite para ter um visto de trabalho fechado, né, para essas empresas, e aí logo depois eles conseguem entrar pelo processo daqui de PNP de British Columbia, tá? Então, é um caminho também. É mais uma alternativa que você tem aí no Brasil, de investir
investir, dependendo do teu financeiro, se estiver limitado, precisa de um curso mais barato, é uma opção que a gente tem também, né? E a gente tem vários cursos bacanas na área de business, de turismo, de marketing, TI. Então, a oportunidade não falta, principalmente aqui em British Columbia e em Ontário, né? São as duas províncias onde mais investe em colleges privados. E assim, seu inglês não tá tão bom para um público, então é bacana você, enfim, é uma alternativa mais rápida, né, de atingir, além de tudo que a Camila já falou. Diego Martins, hoje qual é a melhor província para fazer um college no Canadá visando o processo de imigração? É bem interessante essa pergunta e além do que, eu acho que é o que as pessoas mais têm dúvida, tá? Lembrando que não tem uma província, tá? Na minha opinião, hoje, eu acho que o projeto do Atlântico Piloto, né? As províncias do Atlântico têm um processo bem interessante de imigração, tá? O Quebec, sem dúvida, que não, enfim, sempre foi uma tradição do Quebec favorecer o processo de imigração e ele ainda continua, então o famoso PEC Estudo, Programa de Experiência Quebecois, a gente tem aí, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tá explicando mais para vocês. Então é um processo, em linhas gerais, você tem que seguir alguns requerimentos, então uma lista de cursos, você seguir essa lista de cursos aí nos requerimentos X que eles falam, um DEC ou um DEP de 1.800 horas, você se formando tendo um B2 de francês, você aplica diretamente para o processo de imigração do Quebec, então é um processo bem bacana, tá? E a gente tem British Columbia com o PNP de BC, que vem sem dúvida, se você vem para Vancouver, a grande maioria das pessoas imigram pelo PNP, porque elas conseguem uma oferta de emprego, elas pontuam. A gente tem um caso aqui na High Bonjour do Michael, que em um ano, desde que ele pisou no Canadá, deu um ano, ele já estava residente permanente, ele fez pelo PNP de BC, ele era obviamente de TI, mas por ele ser de TI, enfim, não é porque ele era de TI que ele conseguiu, mas por ser de TI, o processo ficou um pouco mais rápido, tá? Então eu vejo British Columbia, Atlântico, né? Lá, New Brunswick, Nova Scotia e PI, e Quebec como as três mais interessantes hoje, tá? Pela rapidez dos processos e pelas oportunidades, enfim, de trabalho, que o processo de imigração, ele pontua com a oportunidade de trabalho, tá? Então, a oportunidade de trabalho acontecendo, você pontua rápido, né, em BC e no Atlântico, e em Quebec a oportunidade de você escolher o curso certo e depois imigrar, tá? Então, eu acho que a gente na High Bonjour sempre bate muito a questão da sua profissão, porque também é o que a gente tá falando, você precisa em British Columbia, o emprego é essencial para depois você conseguir aí pontuar o suficiente para emigrar. No Atlântico, o emprego é essencial para você emigrar depois de estudar. Então, se você for numa profissão que não tem demanda nessas províncias, aí você não vai conseguir, enfim, seu objetivo final. E, obviamente, também no Quebec você pode até conseguir migrar pelo PEC Estudo, mas você vai ver que os cursos são limitados nas profissões em demanda. Então, não adianta você querer fazer uma coisa fora do normal no Quebec, que não tenha a demanda do Quebec, então você não vai conseguir migrar pelo PEC Estudo, porque aquele curso que você quer não tem na lista de demandas do Quebec. Tá? Então, a gente precisa conhecer, escreve pra gente, a gente vai conhecer o seu perfil, te ver qual a sua profissão e aí te direcionar para a melhor província para você emigrar o mais rápido possível. O Bruno Coutinho perguntou, tem como dividir o pagamento do college direto com a escola? Bruno, isso varia muito da instituição. Na verdade, eu conheço você, né, Bruno? Já foi nosso estudante, já fez intercâmbio, acho que já fez 2 intercâmbios com a High Bonjour, né? Estamos indo pro 3º. Então, acredito que você tá perguntando, por exemplo, fechou um college no Quebec, você vai pagar direto pra escola? Tá. Sim, tá? Então, o estudante fechando com a High Bonjour, a taxa de matrícula ele paga para a High Bonjour. No processo de matrícula, a High Bonjour cobra uma taxa que a gente chama de High Bonjour Experience, que custa $100 canadenses. E essa taxa, ela envolve todo o trabalho que a gente faz, desde a consultoria inicial, que a consultoria inicial, como eu falei recentemente, não tem custo, a gente não cobra para fazer o primeiro contato com o cliente, tá? Mas uma vez que ele torna-se nosso estudante, é cobrada uma taxa de
simbólica de $100, onde a gente te acompanha até o final. Então, todo o processo de matrícula é feito pela Raibonjour. Se você tiver qualquer dificuldade durante todo o processo, é a gente que vai te ajudar. Quando você chega aqui no Canadá, a gente vai fazer um encontro de boas-vindas, tirar as dúvidas que você tem. Se não for em Montreal, Toronto e Vancouver, que é onde a gente tem escritório, tem um representante na cidade que você vai chegar, né? Que vai te receber, tirar as dúvidas da cidade. Pagamentos, a gente tem um sistema de pagamento diferenciado, com uma taxa de câmbio inferior, então você vai conseguir pagar com o seu college da primeira até a última sessão através desse sistema de pagamento, utilizando o câmbio menor, tá? A Raibonjour oferece seguro-saúde, dentre vários outros benefícios que você recebe, né, fazendo o seu processo com a Raibonjour. Então, sim, college você pode pagar direto para a instituição, é uma opção sua. Esse processo inicial de matrícula é todo feito com a Raibonjour, pagamento. A partir dessa etapa, você tem a liberdade. Você pode fazer o pagamento via Raibonjour, se o seu college aceitar, e se o seu college não aceitar e for a opção sua, você também pode fazer o pagamento direto para eles, tá? No caso de escolas de idiomas, né, todo o pagamento é feito através da Raibonjour. Vocês têm a opção de pagar à vista, parcelado no cartão de crédito, né, cartão de crédito brasileiro, em até 12 vezes. E dependendo da instituição, existe a opção de você fazer um pagamento pelo Brasil e pagar aqui a escola depois quando você chega. Mas, em regra geral, as escolas exigem que todo o pagamento seja quitado, tá? Ou no ato da matrícula, ou no mínimo 45 dias antes de você começar suas aulas. E lembrando que o pagamento do college, como a Camila falou, a gente tem uma ferramenta de pagamento onde você paga em reais, que é maravilhoso para você, porque por exemplo, essa alta do câmbio você não precisa enviar todo o seu dinheiro do college, dos 2 anos, por exemplo, agora que o dólar tá mais alto. Você pode esperar e pagar em reais a hora que o dólar baixar as outras parcelas, as outras sessões. Então é super, enfim, dá para você aproveitar e dar uma economizada nessa variação aí louca. E a Rafaela Menezes, tá? É obrigatório fazer seguro-saúde para estudar no Canadá? Tá? As escolas de idioma, apesar do governo canadense não colocar no site de imigração, se você for procurar lá, não tem nada dizendo que é obrigatório, tá? Fazer um seguro-saúde para vir para o Canadá visitar, passear, né? Ou enfim, estudar idiomas a curto período, tá? O que acontece? Você pode até não querer fazer, tá? Você vem estudar 12 semanas e não quero gastar com isso. Mas quando você chegar na escola, a escola obrigatoriamente vai exigir que você tenha um seguro-saúde. Então aí você vai ter que sair correndo e fazer um seguro com a gente, tá? Rapidamente. Então, para começar a estudar. Então as escolas obrigam você, é uma regra, enfim, do Language Canada, enfim, uma regra de algumas, aqui em British Columbia tem algumas credenciais, né, algumas acreditações do governo mesmo para estudante internacional, então eles exigem que você apresente esse seguro-saúde. E, gente, aqui no Canadá a saúde é pública, mas para quem mora no Canadá. Quem não mora, você que está vindo visitar por 3 meses, você é estrangeiro para eles, e se você precisar usar o hospital, você vai ser atendido, mas você vai ter uma conta no final para pagar. E a conta é cara. Então, assim, para você ter uma ideia, tá? Já aconteceu do estudante cortar lá, rasgar a cabeça, levar 2 pontos, a conta foi $700. E se você não tem seguro-saúde, você tem que pagar essa conta. Então, é melhor você pegar um seguro-saúde, e a gente tem seguro-saúde de estudante a R$1,45 por dia, tá? Então é baratinho, não é nem, enfim, 45 vezes 30 aí não vai dar nem $100, se eu não tô muito ruim de matemática. E aí a gente você não vai precisar $93, a minha $43. Aqui eu recebi a colinha, então você vai poupar os $700 que poderia acontecer. Mas não vai acontecer nada comigo. A gente não sabe. Eu vou lá brincar, vou esquiar. Você tem os seguros, já tem na apólice quanto ele cobre caso você sofra um acidente de esqui. Então, tudo isso é importante, tá? Para você prevenir e ter uma experiência bacana. Os colleges já trabalham de outra forma. Os colleges das universidades, na tuition deles, já vem incluso o primeiro ano do seu seguro-saúde, tá? Então, você vai tá dentro do tuition o seguro-saúde. Então, você não vai precisar pagar a mais por isso, tá? E já tá no valor. E a família que vem junto, aí vai depender
normalmente da província, tá? Por exemplo, na província do Quebec, o seguro-saúde da província não é dado pelo governo até você virar residente permanente. Então, aí a gente tem que fazer um seguro-saúde para vocês por todo o período. E aí a gente tem seguros bons que você pega a família e coloca como dependente sua no seguro de estudante, tá? E aí você vai pagar o preço seu de estudante para cada membro da sua família. Não é caro, tá? A faixa de 300, tá? Eu tô uma média aqui, $380 o ano, um seguro médio aí, tá? Então não é caro e por membro da família para você estar podendo utilizar. E províncias como British Columbia, tá? Que a gente tá aqui em Vancouver, você vai poder pedir o seu seguro-saúde. Se você vem com Study Permit, você já entra na província e já solicita o seu seguro-saúde, que demora em média 3 meses para chegar a sua carteirinha. E aí, nesse período, você tem um seguro, enfim, você pode pedir um seguro privado só para estar coberto, caso aconteça alguma coisa, você tá coberto. Quando chega essa carteirinha, começa a valer. Tá? E em Ontário, depois de 6 meses do seu cônjuge trabalhando, ele pode pedir o seguro da província e você ser incluída nesse seguro, tá? Então tem bastante opções aí para vocês, tá? Mas, por favor, se vem passear também, se vem fazer turismo, também faça o seu seguro, tá? E a gente trabalha, não precisa ser nosso estudante para pedir o seguro-saúde pela gente, tá? Você pode escrever pra gente e a gente passa para você uma cotação de seguro-saúde. Vamos lá. Então, essas foram todas essas perguntas que a gente respondeu aqui foram perguntas já deixadas antes, né, nas nossas redes sociais ao longo da semana. E agora a gente vai começar a responder. Temos 20 minutos, tá, ainda para responder as perguntas que vocês estão deixando aqui embaixo, tá? Então, a gente vai tentar dar preferência pelas perguntas que a gente já não falou para não ficar repetindo sempre os mesmos assuntos. E a gente vai deixar o vídeo lá no YouTube, então vai lá, assinar nosso canal, tá? E aí você pode ver o vídeo todo de novo, tá? Assina o nosso canal pra gente ganhar mais seguidores. Então, o Gutenberg Moraes, ele tá acompanhando aqui a gente, ele perguntou, eu gostaria de saber se eu tenho visto de turismo e se eu vou pro Canadá, se eu posso ficar no Canadá para trabalhar. Tá, com visto de turismo, você não pode trabalhar no Canadá, é ilegal, tá? Então, só quem tem um visto de estudo e trabalho, ou seja, quem está registrado num college público ou privado que possibilita você ter a permissão de trabalho é que pode trabalhar. Se você vier com visto de turismo, que acredito que seja essa a pergunta, e você queira continuar no Canadá, tá? Para trabalhar, existem alguns caminhos. Um deles chegou aqui, estudou inglês ou estudou francês, quer ficar, gostou do Canadá? Uma opção é a gente matricular em algum college, tá? Na cidade que você queira ficar. Daí vai te possibilitar você ter um visto temporário part-time, né, de trabalho. Após concluir o curso, você vai ter direito ao PGWP, ao visto de trabalho, para permanecer no Canadá por mais um tempo. E aí você vai conquistar também a residência, a imigração, né? Você vai ter todos os benefícios que você acumulou durante sua estadia aqui para que você possa aplicar para imigração. E aí você pode permanecer no Canadá de forma ilegal, trabalhar, ter todos os benefícios, assim como qualquer outro canadense, tá? A Luciana Rocha. Gostaria de saber se estiver fazendo Pathway, meu cônjuge pode trabalhar. Não, durante o Pathway, o seu cônjuge não pode trabalhar, nem você, tá? Normalmente, a lei mudou já faz quase 2 anos, normalmente, quando você vem com o Pathway, tá? E seu cônjuge vem te acompanhando, ele vem com Visitor Visa, tá? E se ele tiver, enfim... Normalmente, se ele já tem se ele já teve um visto canadense nos últimos 10 anos ou se ele tem um visto americano, a gente vai pedir o ITA dele, não vai nem fazer um visto para ele. Você vem com o seu Study Permit e depois que você terminar o seu Pathway, aí você vai pedir a sua extensão de visto, tá? Porque você já já tem um Study Permit, ou seja, uma permissão de estudo, então você só pede uma extensão que varia de 4 a 6 semanas para sair e é nesse momento que o seu marido vai pedir o Open Work Permit, tá? E aí ele vai, quando chegar, ele vai poder começar a trabalhar, tá? Agora, antes, não, durante o Pathway, nem você nem ele podem trabalhar. Por isso que lá no começo da nossa conversa a gente falou, né, que quando é família e a família é grande, com filho, talvez o que não vai estudar, que não tem durante o Pathway o direito a trabalhar, né,
fica no Brasil trabalhando, juntando mais dinheiro, que nunca é demais, e fica com a família, e aí depois vem já com o Open Work Permit mais tranquilo, tá? Então, a Mariana Andrade é mais ou menos a resposta que a Thaís deu agora também. Boa noite, quero fazer idioma em Montreal e desejo realizar o college. Já tenho o CAC, mas não tenho o total para comprovação financeira, só terei depois que sair do Brasil. Como faço para ir como estudante de idiomas e solicitar uma extensão já no Canadá? Então, vindo como estudante de idiomas para estudar até 24 semanas não é uma extensão que você vai fazer. O que você vai fazer é uma mudança de status. Então, você vai precisar sair do seu visto de turismo, tá? E ir para o visto de estudante. Essa troca de status feita aqui no Canadá, ela é sempre um pouco mais delicada. O ideal é que você possa vir já para o Canadá com o visto de estudante, tá? Aplicado do Brasil. Mesmo que você não tenha comprovação financeira hoje o suficiente, esperar mais um pouco, esperar você acumular todo o financeiro necessário que você precisa e aplicar do Brasil para você vir com visto de estudante. Porque uma vez que você chegou aqui, a gente faz a extensão, né, do visto para você poder cursar o seu college. Se não existir essa alternativa, é possível sim você vir, fazer o curso aqui e solicitar a mudança de status aqui do Canadá. A gente tem vários casos de sucesso na Rai-Bonjour, mas os nossos consultores de vistos de imigração, eles sempre pedem para a gente frisar aqui, evitem ao máximo a troca de status no Canadá, tá? Acho que é isso, né? De resposta tá bem completa já. Gutenberg, eu gostaria de saber. Olha só, aqui. Como posso ficar 6 meses como turista? Posso usar o tempo para achar um emprego e aplicar para um visto de trabalho? Essas perguntas envolvendo visto de trabalho é sempre dúvida. Olha só. É o gente, enfim, é o Laurentil. Porque o primeiro nome não consigo pronunciar. Então, Laurentil, olha só, você pode vir como turista e tentar um emprego no Canadá? Com certeza, ninguém vai te proibir de fazer isso, você pode fazer network e tudo. Agora, você vai ter que conseguir um emprego, vai ter que convencer o empregador a ser seu sponsor, fazer o seu processo de visto. Esse empregador tem que pagar todas as taxas para você, o seu sponsor, tá? Então, assim, mas eu pago as taxas para ele. Não é tão simples assim como as pessoas, né, às vezes acham. É um processo burocrático, tá? E dependendo do cargo que você vai entrar na empresa, tem a LMAE, então tem aí um período de tempo que vai ter que colocar a oferta de emprego no mercado, verificar se não tem nenhum canadense ou residente permanente que possam ocupar esse cargo que você quer, né, na empresa, para então o governo liberar o seu visto de trabalho. Então são 6 meses apenas. E a média de você conseguir um emprego no Canadá é em torno de 3 meses, tá? Pensando que você já teria um visto, tá? Então, assim, 6 meses é curto. Eu acho que se você quiser tentar, ok, mas tem um plano B, tá? E é aquilo que a Camila já falou, a gente falou aqui durante a nossa conversa, vir estudar no Canadá só te agrega. Tá? Só vai te agregar e vai te agregar pontos, não só te agrega profissionalmente, mas vai agregar os pontos que você precisa para vir a se tornar um residente permanente, tá? A Aline Andrade perguntou: como são as oportunidades para o college na área de saúde? Aline, a área de saúde ela é sempre um pouco mais delicada, né, em todas as províncias do Canadá, mas tem sim várias opções de cursos, tá? Nutrição, a área de fisioterapia, a área de assistente de odonto, são cursos que são mais fáceis da gente conseguir colocação para estudante internacional. Um curso que é mais complicado seria o curso de enfermagem, tá? Ele não está aberto em todas as províncias e em todos os colleges para ser aceito estudante internacional. Ou os que aceitam, eles exigem uma comprovação do inglês um pouco mais alta, né, do que as outras instituições. Uma alternativa que vários médicos que a gente tem, né, como clientes aqui na Rai-Bonjour, enfermeiros, fisioterapeutas estão fazendo é investir, por exemplo, no mestrado, numa pós-graduação na área de Global Health, por exemplo. Então, você vai estar administrando, trabalhando dentro de um hospital, mas não necessariamente na sua área. Então, essa é uma opção de você chegar aqui, você se ambientar, estar naquele ambiente que você já gosta, né, da área de saúde, e depois que você conquistar a residência permanente, daí você vai fazer o processo de validação da sua área para que você consiga voltar a atuar na sua área que você trabalhava já no Brasil.
A Andréia Cabral, ela é uma pergunta mais longa, tá? Ela fez o processo, ela tentou, né, o certificado de seleção do Quebec, não entendi, mas na época ela não conseguiu porque faltou 4 pontos para ela ser selecionada para o Quebec para migrar. Hoje tenho 42 anos, sem filhos, e meu esposo 47. Se eu posso seguir com o processo de PEC estudo mesmo com essa idade? Sim, tá? A grande vantagem do PEC Estudo é que ele não pontua você pela questão da idade, como alguns processos de imigração pontuam, como o famoso Express Entry. Então, você pode sim conseguir imigrar pelo PEC Estudo. Obviamente, você vai ter que selecionar um dos cursos que estão dentro da categoria do PEC Estudo. E esse que ela colocou, não? Já houve casos de certificado de seleção do Quebec. Para quem não sabe, certificado de seleção do Quebec é um documento que a gente recebe quando a gente é selecionado pelo Quebec para imigrar para o Canadá, tá? Então, eu e a Camila, a gente tem o nosso certificado de seleção do Quebec, que a gente fez nosso processo pelo Quebec. Com ele em mãos, a gente começa a parte federal do processo de imigração, que é exames e antecedentes criminais, exames médicos. E nunca tivemos um caso de visto negado. Todos os nossos clientes, não só no Quebec, né? Mas em todo o Canadá, nenhum cliente nosso foi embora. A gente tá aí com a empresa há 5 anos, foi embora porque não conseguiu imigrar para o Canadá. Ao contrário, as pessoas, todo mundo, a gente não teve um caso que não teve esse sucesso. O que acontece é que algumas pessoas não se adaptaram ao Canadá. Isso. E aí foram embora durante o college, tá? Nem chegou a terminar o college. Isso a gente já teve, mas a maioria que fica consegue a residência permanente. Alguns casos mais rápidos, como foi esse meu estudante Michael, que em 1 ano estava residente permanente. Alguns casos conseguem após terminar o college. E uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar muito na Raibonju é nunca venha só com plano A. Venha com plano A, B e C, tá? Porque existem vários tipos de processos de migração que vocês podem tentar, várias alternativas, mas se você vir só com um objetivo, com um planejamento só, e se mudar, e se a lei de processo de migração mudar, e se esse college fechar a sessão, né, nesse início. Então, a gente sempre tenta orientar o estudante para vir com o plano B. E é para isso também que a Raibonju tá aqui, né? Uma vez que vocês chegam aqui, que vocês queiram mudar o planejamento, a gente consegue fazer isso junto com vocês aqui no Canadá. E a Andréia terminou perguntando se o DEC de Teoria de Ciências Humanas com 1.365 horas faz pelo PEC Estudo. Não faz. Tá? A gente tem outros programas que fazem pelo PEC Estudo, mas esse não faz. Não é todo tipo de DEC, tá? Que é aceito pro PEC Estudo, tá? Mesmo que DEC não precisa ter 1.800 horas, a gente tem vários DECs de 1.650 que se enquadram, né, pelo PEC Estudo, mas no caso dessa área específica, ele é um DEC que a gente chama de pré-university. Então, ele é um DEC onde o estudante vai cursar as matérias para depois fazer uma universidade. Então, esse tipo de DEC, tá? Os que são DECs pré-universitários, eles não são aceitos para o PEC, tá? Para o PEC Estudo. E muita gente se confunde nessa questão. Exato, mas nada impede de se fazer um curso como esse, aplicar pelo Mon Projet, aplicar pelo PEC Trabalho, para algum outro tipo de processo de imigração. Ou se não, escolhe já, se você quer o PEC Estudo, escolhe um outro curso, a gente pode te ajudar, André, escreve lá pra gente. Isso. Daí a última pergunta é a Daniele Mike. Se eu precisar fazer um PE, foi antes de uns 3 meses, mas já com matrícula de college feita. Meus filhos conseguem se matricular na escola pública? Farei o IELTS e caso eu não consiga a nota mínima. Então, varia de província para província, tá? Vou citar 3 províncias, tá? Que é o Quebec, Ontário e British Columbia. No Quebec, como os colleges, em regra geral, não exige a comprovação de idioma, tá? As cartas de aceitação, em geral, não tem condicional. Sem condicional, você já vai chegar aqui com visto de estudante. Então, o seu filho, ele já consegue entrar assim na escola, tá? Lembrando que a gente sempre aconselha o cônjuge trabalhar e o filho estudar junto, no mesmo período em que o estudante está começando o college. Em Ontário, é um dilema. Mudou recentemente, tá? Loucura. Então, assim, digamos, de região para região, de bairro para bairro, tá? Durante o PE, foi hoje, né? Em Ontário, os filhos não podem ter acesso à escola pública, né? Gratuita, só quando a mãe iniciar o curso em um college ou universidade, tá? E de preferência na categoria diploma. Porém, o cônjuge, como ele vai vir com visto de trabalho, ele tem direito a matricular os filhos na escola, tá? Como o cônjuge só pode trabalhar quando
a esposa ou o marido começou o curso, em teoria, os filhos só vão conseguir se matricular na escola, né, quando você começar o college, tá? Então, não venham contando com matricular o filho na escola durante o Pathway em Ontário. Se conseguir, ótimo, a gente tem vários casos na empresa que conseguiram, mas é preciso bater de porta em porta e cada school board vai analisar de uma forma diferente. Então, você pode conseguir, como você também não pode conseguir. E aqui em British Columbia... Durante o Pathway, normalmente os estudantes só estão conseguindo matricular se o pai estudante tem um diploma, vai fazer um diploma, né? Isso. E aí consegue, agora se vai fazer um certificate, se vai fazer um pós-degree, que é uma pós-graduação, não tem conseguido. Os sucessos são apenas daqueles que vêm e na carta do college vem escrito como diploma, e obviamente, como a Camila falou, também há school boards mais simpáticos e school boards menos simpáticos, tá? Então, realmente, antes de você alugar um apartamento, uma casa que seja, você deve procurar os school boards e aí ver qual aceitaria seu filho e aí depois, né, fazer criar a raiz, criar lá. Agora aqui em British Columbia, existem algumas exceções, então, por exemplo, se você se matricular num Pathway apenas, você não sabe qual college que você vai fazer. Então, a gente já te matricula num Pathway por longa duração, aconselhado um ano no mínimo, o seu filho vai ter acesso à escola, tá? Então, tem casos e casos, exceções e exceções, então, por isso que a gente sempre aconselha fazer a consultoria educacional, analisar caso a caso, para que a gente consiga te orientar e fazer o teu planejamento da melhor forma possível, que fique bom para quem vem estudar, para quem vem trabalhar, para os filhos, né? E aí vocês tentem economizar o máximo, de acordo com o projeto que a gente vai montar para vocês, né? Para que os filhos possam ir para a escola, acesso à saúde ou não. Então, a gente sempre tenta ter esse cuidado de analisar, de buscar o máximo de informação possível do perfil da família para montar o planejamento ideal, né? O planejamento perfeito para que tudo funcione. Exato. Então, assim, isso é um diferencial que a Raibonzu tem. A gente nunca tem, tipo, veio, é de business, vai para esse. Vai. É de engenharia, vai para esse. Não. A gente escuta o cliente, verifica exatamente qual é o perfil, qual é o seu objetivo, o financeiro, o que é que você tem disponível, né? Os seus filhos, se ele prefere inglês, prefere francês, será que vai se adaptar ao Quebec? Será que vai se adaptar a British Columbia, ao Ontário? Então, a gente sempre tenta cuidar, né, da análise de cada cliente. Isso é uma coisa que a Raibonzu é um grande diferencial nosso, porque a gente está presente de leste a oeste do Canadá. Então, a Raibonzu hoje tem colleges e universidades parceiros aqui em British Columbia, em Manitoba, no Quebec, em Ontário, em New Brunswick, em PI e em Nova Scotia, tá? Então, essas são as principais províncias que a gente trabalha. Então, pra gente, tanto faz. Isso é uma pergunta que já fizeram várias vezes. Vocês têm preferência em mandar um estudante pro Quebec, pra British Columbia? Não temos. O que importa pra gente é o cliente satisfeito. Então, por isso que a gente tenta montar o cenário ideal para que dê certo lá na frente, tá? E a gente tem recebido vários estudantes que estão conseguindo conquistar a residência permanente. Então, é bem prazeroso pra gente quando a gente vê que eles receberam o convite do Express Entry ou de algum processo provincial e que volta pra gente pra contar, né? Que conseguiu pra agradecer por todo o planejamento que a gente traçou. Porque, às vezes, o que acontecia muito comigo, principalmente, acontece muito com toda a nossa equipe, às vezes a pessoa tem um planejamento ideal, que pra ela acha que é o planejamento perfeito. Mas quando conversa com a gente dá um plano B. Olha, será que se a gente inverter esse processo, sua esposa estudar, talvez não fosse melhor, porque você tem uma área em alta demanda, você vai conseguir um emprego mais bacana, com salário mais alto. São coisas que eles não pensavam antes. E a gente consegue mudar o planejamento e fazer a coisa acontecer, né? Fazer eles chegarem, tudo dar certo e eles conquistarem a imigração. E aí, quando a gente vê esse retorno, né? Conquistei a imigração, tô bem, meu filho tá super satisfeito, é muito bacana pra gente. Não é uma receita, como a Camila falou, não é uma receita de bolo. Isso. E o grande diferencial nosso é que realmente a gente escuta o cliente e vai oferecer o melhor pra ele, não importa em que lugar do Canadá. E nem sempre o melhor pra você é o melhor pro outro. Isso é uma coisa bem importante a gente frisar. A gente recebe muita indicação
que bom, né? Isso significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. E às vezes a pessoa chega, eu quero fazer a mesma coisa que meu amigo fez. Mas às vezes a mesma coisa que o seu amigo fez não é o cenário ideal para você. Principalmente porque os colleges estão mudando, os processos de migração estão mudando. Então, às vezes, aquele college que seu amigo conseguiu se matricular com tanta facilidade, não deu problema nenhum, agora às vezes ele tá com mais exigência, tá mais difícil você conseguir entrar nele, o processo de pagamento dele tá mais complicado, o valor tá mais alto. Então, a gente te ajuda a desmistificar algumas situações, né, já que a gente tá atualizado com o mercado, e conseguir montar o cenário perfeito, como eu já falei algumas vezes. Então, vai lá no nosso YouTube, confere o nosso vídeo que vai estar lá e assina o nosso canal para as nossas novidades. Então é isso, obrigada pela participação. A gente vai estar aqui pelo menos 1 ou 2 vezes no mês tirando as dúvidas. Como eu fico em Montreal e a Thaís aqui em Vancouver, né? Então eu vou responder de lá, ela vai responder daqui também. Então vai ser separado os lives que a gente vai fazer. E a gente quer a participação sempre de vocês. E a partir da próxima semana também, no nosso Instagram, uma pessoa da nossa equipe vai estar sempre respondendo uma dúvida por semana. Então, se você tem aquela dúvida, eu não sei o que eu quero fazer na vida, alguma coisa bem específica, manda pra gente, que aí uma consultora da Raibonzu vai estar respondendo pra vocês lá no Instagram também, tá bom? Boa noite aí no Brasil e até a próxima. Tchau.